sendo a principal área de cultivo na região do Vale do Ribeira e no litoral paulista. A crescente expansão dos cultivos para o Planalto de São Paulo teve início na década dos anos 90. Essa região, apesar de ser considerada marginal para a cultura da bananeira pela possibilidade de ocorrência de geadas, mostrou-se promissora, pois sua proximidade ao mercado consumidor fez com que os bananicultores pudessem competir com vantagens em relação à principal região produtora do estado. Esse vídeo é um projeto da Casa do Produtor Rural, em parceria com o Departamento de Produção Vegetal da Exalc USP. Faz parte do programa Aprender com Cultura e Extensão Universitária e do Programa Unificado de Bolsas da Universidade de São Paulo. Tem o apoio do Fundo de Fomento às Iniciativas de Cultura e Extensão, da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária, da Diretoria da Exalc, Comissão de Cultura e Extensão Universitária e do Serviço de Cultura e Extensão Universitária da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Exalc USP. O vídeo procura de uma forma simples e objetiva mostrar desde a formação da bananeira, produção de mudas até a colheita, embalagem e climatização dos frutos. Como se forma a bananeira? Para explicar melhor a formação da bananeira, aqui nós vamos mostrar uma muda de biotecnologia que tem todas as partes da bananeira, logicamente menos os frutos. Então aqui nós tiramos o substrato, então nós podemos ver o sistema radicular, o rizoma, o caule subterrâneo, o pseudocaule já formando, que são pelas bainhas das folhas, as folhas. Se nós cortarmos aqui, só para demonstração, vocês podem notar que nós temos um pequeno rizoma. É aqui que se forma e se apoia, direta ou indiretamente, todas as partes da bananeira. Então nós pegamos de uma brotação maior e cortamos aqui um rizoma que já produziu uma quantidade maior de folhas para demonstrar. Ele é formado pelo córtex, que é uma camada mais externa do rizoma. No meio aqui tem o cilindro central, que é onde são armazenadas as reservas, os fotoassimilados, e a gema apical de crescimento. Esta gema apical são tecidos meristemáticos responsáveis pela formação de folhas e gemas laterais de brotação. Esta gema, constantemente em multiplicação, ela vai formando folhas, que se apoiam diretamente no rizoma em forma de cone de início. E para cada folha formada existe uma gema lateral de brotação. Simultaneamente à formação de folhas, há a formação de raízes. Essas raízes se formam no cilindro central do rizoma e têm a função de fixar a planta ao solo e absorver água e nutrientes minerais. Ao se desenvolverem, as folhas iniciam um deslocamento radial concêntrico e ao se aproximar da periferia, elas já têm todas as suas partes completas. As folhas se desenvolvem e emergem toda enrolada no topo do pseudocaule e vão se desenrolando para exporem os limbos foliares, que são os principais responsáveis pela fotossíntese. As folhas são constituídas pelas bainhas, pecíolos e limbos foliares. E aqui são as bainhas das folhas, que servem como vasos condutores na bananeira, condutores de seiva, é evidente. E essas bainhas aqui, que formam o pseudocaule, é a bainha foliar, esse é o pecíolo da folha, e aqui esse é o pecíolo da folha e aqui o limbo foliar da bananeira, responsável pela fotossíntese. Recebe água e nutrientes e caminha e devolve os fotoassimilados para o rizoma, que vai se desenvolvendo e que vai provocar a diferenciação em inflorescência da bananeira. Assim como as folhas que se desenvolvem e chegam à periferia, junto com elas tem a gema lateral de brotação. E a partir do momento que essas gemas se deslocam até a periferia, elas começam a se entumescer para brotar e formar uma nova bananeira, um rebento lateral. Nós temos aqui, olha, podemos ver,
uma gema lateral de brotação. Essas gemas laterais de brotação, elas vão se desenvolver e vão formar um broto lateral. Como a bananeira forma durante o ano cerca de 40 a 70 folhas durante todo o seu ciclo, para cada folha formada existe uma gema lateral de brotação. Então ela vai ter cerca de 40 a 70 gemas laterais de brotação. Porém, nem todas vão brotar, apenas algumas que chegam na periferia e têm condições de se desenvolver. Após essa gema apical emitir todas as folhas, né, e armazenar substâncias no cilindro central, ela vai sofrer a diferenciação, ou seja, a transformação do estado vegetativo para o estado reprodutivo. Ela vai se transformar na inflorescência da bananeira. A partir desse momento, ela deixa de emitir folhas e deixa de emitir raízes. Então aqui nós temos já um rizoma que já sofreu diferenciação floral e o cilindro central se expandiu, empurrando aquela inflorescência para o exterior. Então agora nós vamos dessecar o pseudocaule para verificar a inflorescência caminhando no interior do pseudocaule. Nós temos aqui uma bananeira que recentemente sofreu diferenciação floral e agora ela vai caminhar junto ao pseudocaule até sair no topo da planta. Aqui está o cacho, com todas as partes já formadas. Então aqui já está definido o número de pencas de flores femininas e o número de pencas de flores masculinas que essa planta irá produzir. O caminhamento dessa gema será através da expansão do cilindro central, do rizoma, que formará o palmito da bananeira. Bom, então nós estamos vendo a inflorescência já quase no fim para emergir para o exterior, né? E agora nós vamos mostrar aqui, né, o palmito, né? O palmito, que é a expansão do cilindro central, né? E esse palmito, olha, ele é bastante fibroso, né? Ainda não foi possível aproveitá-lo para o consumo humano, mas para animal o pessoal já aproveita. E aqui no detalhe, né, as pencas de flores femininas, que são as primeiras que vão abrir, né? E aqui na ponta deve ter o desenvolvimento das flores masculinas. Isso daqui que vai, daqui a alguns meses, formar um cacho de banana para ser comercializado. Então a inflorescência, ela caminha através do pseudocaule, no centro do pseudocaule, e vai emergir no topo, envolta em brácteas. Pelo peso da inflorescência, né, ao invés dela ficar de pé, ela cai. Por essa razão que o pessoal fala que plantar bananeira ficar de cabeça para baixo, porque as flores vão ficar de cabeça para baixo. E essas brácteas, então, vão se abrindo e as flores femininas, primeiro são os cachos de flores femininas que vão dar os frutos, vão aparecendo. Então a inflorescência vai se abrindo e vai formar o cacho da bananeira. O cacho da bananeira é composto pelo engaço, chamado engaço, que é o pedúnculo da inflorescência. A raque da bananeira é onde se inserem as flores femininas da bananeira. Embora as flores da bananeira sejam completas, as primeiras flores formadas são aquelas que têm um ovário bem desenvolvido e vão produzir os frutos por partenocarbia. Então elas emitem diversas pencas, isso depende do clima, da variedade, né, da cultivar. E depois de emitir todas as pencas de flores femininas, ela emite o conjunto de flores masculinas. As flores masculinas são deiscentes, né? E elas vão se formando e vão caindo, né? Formando aqui o que popularmente o produtor chama de rabo da bananeira. Você vê que as últimas pencas formadas, ela possui algumas flores femininas e a maior parte flores masculinas. E aqui está o coração, né? Que é a gema apical ainda num processo de formação de flores masculinas. Ou seja, na hora que nós colhermos esse cacho, essa planta vai morrer, vai secar as folhas, ela vai morrer, porque ela não tem gema mais. Nós só conseguimos conduzir, né, a banana como uma planta de cultivo perene, porque ela é substituída pelas brotações laterais. Sistemas de condução.
Uma bananeira desenvolvendo-se naturalmente forma uma touceira. Touceira é formada por brotações que constituem as diversas gerações da muda original. Assim, se estabelece uma competição entre essas plantas pelos fatores nutrição, luminosidade e umidade, prejudicando a produção de frutos. É por essa razão que cultivamos a bananeira num sistema de família, deixando-se por cova, no máximo 3 plantas, constituído pela mãe, a planta que vai produzir, um filho, que é o rebento da planta-mãe, e um neto, que é o rebento da planta-filha, sendo as demais brotações eliminadas. Assim conseguimos cultivar o bananal por muitos anos, como se fosse uma planta perene. Produção de mudas. Como nós vimos, uma bananeira é formada por uma gema. Então, mudas de bananeira, nós vamos levar ou para o campo ou para o laboratório gemas. E aonde que nós vamos coletar essas gemas da bananeira? Evidentemente que nós vimos que é no rizoma. Então nós vamos agora selecionar uma brotação lateral e retirar esse rizoma dessa brotação lateral. Essa brotação lateral, elas possuem folhas lanceoladas e ela está dependente da planta-mãe. Então nós fazemos uma seleção do material vegetal de boa qualidade que nós queremos multiplicar. Então, para retirar este rizoma, esse broto lateral, nós utilizamos ferramentas, a vanga e o enxadão. Como podem ver, nós estamos deteriorando o sistema radicular. Bom, após descalçar o enxadão, o Éder vai usar uma vanga e vai cortar a rente, porque ainda está ligada à planta-mãe. O que nos interessa mesmo é a gema apical que está lá no rizoma ainda. Esta gema apical, ela vai se refazer e vai produzir um novo rizoma. Então, para levarmos ao campo, para não levarmos insetos ou fungos que possam contaminar outro terreno, nós vamos fazer a toalete desse material, ou seja, limpar todas essas raízes. Esse é o material que nós temos aqui, uma gema apical dentro, pode ter outras gemas que ainda não estão bem desenvolvidas, porém, o que nos interessa é levar esse material protegido, essa gema protegida para o campo. Isso aqui serve de substrato para que essa gema se desenvolva. Podemos fazer o plantio desse material no campo, que é plantio que nós chamamos de rizoma. E esses rizomas recebem denominações diferentes. Quando é um broto mais novo, que o rizoma pesa em torno de 1,5 kg, é chamado de chifrinho. De 1,5 kg a 2,5 kg é chamado de chifre, por causa daquelas folhas lanceoladas, chamado de chifre. Acima de 2,5 kg é chamada de chifrão. Existe diferença no desenvolvimento, mas a genética, a parte genética é a mesma. Então, chifre, chifrinho, chifrão, dependendo dessas denominações, de acordo com o desenvolvimento desse broto lateral. Então, nós podemos plantar essa daqui direto no campo, porque essa gema está protegida, tudo nós levamos no campo. Ou levamos para o laboratório, onde se isola aquela gema e daí começa uma nova multiplicação, como nós vamos ver a seguir. Produção de mudas em laboratório. O Centro de Biotecnologia Agrícola do Departamento de Ciências Biológicas está localizado no campus da Exalc USP. Retirado os rizomas do campo, nós trouxemos aqui no Cibitec, onde será demonstrado como se produz uma muda de biotecnologia, todos os passos dessa produção. O Dr. Enio irá demonstrar o primeiro passo a ser feito depois que os rizomas foram coletados no campo. De início é feita a eliminação das partes mais externas do rizoma, principalmente o córtex, boa parte do cilindro central e restos das bainhas foliares que estão mais na periferia. Após a eliminação desses restos, é feita a primeira desinfestação. Cada gema que você isola, doutor Enio, quantas mudas de banana ela vai produzir? Cada gema, ao longo do processo, é capaz de produzir 200 mudas de bananeira. Então se nós colocarmos hoje, isolarmos 10 gemas desses rizomas, daqui 9 meses,
nós vamos ter 2.000 mudas. 2.000 mudas. A primeira desinfestação é feita com qual substância? É feito com hipoclorito de sódio, água sanitária, na proporção de 20%. 1 litro de água sanitária mais 4 litros de água. Após a primeira desinfestação, qual é a próxima etapa no processo de produção de mudas de biotecnologia? A segunda etapa de desinfestação será feita no laboratório no ambiente mais limpo. No laboratório, realiza-se a eliminação das partes mais internas dos rizomas, porém ainda deixando-se a gema apical bem protegida. Já estamos próximos à gema apical e deve tomar cuidado para não machucá-la. É feita a segunda desinfestação com hipoclorito de sódio, na mesma concentração, ou seja, 20%. Isso seria possível de um produtor fazer em sua propriedade? Não, porque você precisa de um laboratório específico. 100% dessas gemas vão produzir mudas ou pode ocorrer algum problema? A gente tem uma perda, num sistema muito controlado, a gente tem uma perda de 20% por contaminação. Mesmo fazendo toda essa desinfestação, ainda ocorre a contaminação. Mesmo fazendo todo esse processo. Em um laboratório, se o produtor quiser fazer uma muda de uma bananeira que ele tem em sua propriedade, ele pode coletar os rizomas e levar para uma produtora de mudas? Pode ser feito isso. Aliás, é feito assim. Todas as cultivares de banana têm a mesma facilidade de se multiplicar dessa forma ou algumas podem ser mais complicadas do que as outras? Sim, é possível fazer com qualquer cultivar. A diferença é que é o rendimento de um cultivar para o outro. Por exemplo, a nanica rende muito bem. A maçã rende um pouco menos. E você tem experiência com prata? Intermediário. É intermediário. Intermediário. Então a que tem maior resposta é a nanica e a menor resposta pela prática que vocês têm é a maçã? Sim, mas todas com um excelente grau de resposta. Terminada essa etapa, qual é o próximo passo? O próximo passo, a terceira etapa, será o isolamento final da gema apical, que será feito num ambiente totalmente asséptico, depois de 30 minutos no hipoclorito. Essa terceira etapa será realizada aqui nessa câmara de fluxo laminar, que sopra ar totalmente estéril. E quais serão as atividades dessa terceira etapa? Nós vamos colocar os rizomas numa solução de hipoclorito de sódio preparado com água esterilizada. Terceira desinfestação. E a concentração do hipoclorito é a mesma? Agora nós estamos usando uma solução de 50%. Sim. Metade água sanitária e metade água. Então um pouco mais concentrada. Exatamente. Porque é a desinfestação final. E vai ficar em banho nessa solução por quanto tempo? Por 30 minutos. Por 30 minutos. Após a terceira desinfestação, qual atividade será realizada? Agora será o isolamento definitivo da gema apical. Esse isolamento é feito em condições totalmente assépticas, né? Totalmente estéreis, com pinças, bisturis, papel, todos esterilizados. Então nessa fase você vai eliminar o máximo possível do cilindro central do rizoma, dos restos das folhas. Isso. Que fiquem somente os tecidos glicemmáticos mesmo, que é a gema apical. Só a gema apical com aproximadamente 1 centímetro cúbico de volume. Como você tirou toda a substância, né, necessária para que aquela gema se multiplicasse, você vai colocar ela num ambiente limpo e com um meio de cultura. O que tem nesse meio de cultura? Esse meio de cultura é uma solução com todos os nutrientes que a planta precisa para crescer. Macronutrientes, micronutrientes, açúcar, vitaminas e hormônios para induzir a brotação dessa gema apical. Sim. Então seria, assim, uma substância que vai dar condições para que essa gema se desenvolva e forme uma bananeira. Exatamente. É um solo perfeito
com todos os nutrientes. Perfeito. Então, quando nós estamos plantando uma bananeira de rizoma, o rizoma vai servir de substrato como meio de cultura e a gema vai se desenvolver. Esse rizoma protege a gema e dá condições de cor. Então, a multiplicação em laboratório praticamente é igual ao do campo, só que é num ambiente bem menor, bem mais controlado em termos de fitossanidade. Exatamente. Ok. Estamos imitando a natureza. Ótimo. Agora, esse rizoma no meio de cultura será levado para onde? Quais são as condições que você vai deixar esse rizoma, essa gema apical de crescimento? Aí. Nós vamos colocá-lo sob a luz, uma prateleira com lâmpadas, imitando a luz solar. Quantas horas de luz vai ter? 16 horas de luz e 8 horas de escuro, imitando o verão, que é dia longo, noite curta. Perfeito. Essas gemas, né, que ainda tem um pouquinho do rizoma, elas estão nesse meio de cultura e vão ficar nesse ambiente que tem 16 horas de luz e 8 horas de escuridão. Quanto tempo eles ficarão nesse frasco? Eles ficarão aqui nesse frasco em torno de 30 dias. Ele vai ficar verde e vai começar a emissão de brotos. Eles entram numa fase de 5 repicagens para multiplicação de brotos. Vai soltando brotos, nós vamos cortando e multiplicando. Sim. Ele começa a emitir folhas. Para cada folha que ele emite tem uma gema lateral de brotação. Exatamente. Então, quando faz a repicagem, aquelas geminhas laterais também brotam e assim vai tendo uma progressão geométrica, né? Exatamente. Mas os meios de cultura, você muda os meios de cultura ou usa os mesmos meios de cultura? Mensalmente, a cada repicagem, a gente usa um meio de cultura fresco com a mesma formulação. Mas até o fim do ciclo, até o fim da repicagem, ou muda um pouquinho as concentrações de acordo com a fase? Quando nós tivermos um número suficiente de brotos, a gente muda a composição hormonal do meio de cultura, para a gente induzir o alongamento dos brotos, alongamento e enraizamento dos brotos. Mas isso só no final do ciclo. É importante que se respeite o número de repicagens, pois se aumentá-las, pode ocorrer mutações nas plantas, que em biotecnologia é denominado variação somaclonal, produzindo assim plantas defeituosas. Após a realização das repicagens, nesse caso 5, as mudas obtidas serão selecionadas, lavadas e transplantadas em bandejas contendo substratos. Essas bandejas permanecerão em casa de vegetação, onde as condições do ambiente são adequadas para o desenvolvimento inicial das plantas. Técnicas de produção, plantio da banana. O primeiro passo é fazer a correção do solo. O solo deve ser corrigido principalmente com relação à sua acidez. De acordo com a análise de solo, nós vamos fazer a aplicação, corrigir esse solo, aplicando o calcário e incorporando ele em toda a área. Essa técnica é realizada principalmente porque a bananeira é uma planta que extrai muito potássio. E para que ela execute isso com perfeição, é necessário que haja correção, principalmente dos cátions. Então nós vamos oferecer, através do calcário para a planta, cálcio e magnésio. Após feito a correção a lanço, nós fazemos o plantio, então, que pode ser feito em sulcos ou em covas. Em áreas mecanizáveis, o preparo do solo para o plantio das mudas deve ser realizado em sulcos. Nessas áreas, a aplicação do calcário para a correção do solo deve ser feita a lanço e incorporada ao solo no mínimo 30 dias antes do plantio. Em áreas não mecanizáveis, as covas devem ser abertas manualmente e, nesse caso, a calagem deve ser feita em cada cova, também no mínimo com 30 dias antes do plantio. As dimensões da cova podem ser de 40 centímetros por 40 centímetros e 40 centímetros de profundidade. Para o cultivo da bananeira, recomenda-se o uso de calcário dolomítico, que contém cálcio e magnésio, evitando assim o desequilíbrio entre os cátions, cálcio, magnésio e potássio. Essa diferença de aplicar o calcário um mês antes, porque nós vamos aplicar o fósforo, é porque se nós aplicarmos calcário junto com o fósforo, pode ocorrer uma imobilização do fósforo, então a planta não vai aproveitar bem. Então na hora do plantio, daí nós vamos aplicar então fósforo
E esterco. O esterco, né, a bananeira também responde bem à adubação orgânica. Então, por favor, agora o Éder e o Carlão vão demonstrar como nós aplicamos o fósforo. Um adubo fosfatado, em torno de 300 gramas, e cerca de 18 litros de esterco de curral bem curtido. Mistura-se bem. E nós vamos utilizar dois tipos de mudas. Os dois tipos de mudas mais comumente utilizados. Ou seja, o tipo rizoma, que são brotações laterais, e o tipo de biotecnologia, que é feito em laboratório. Nós vamos demonstrar agora o plantio de bananeira executado com mudas de rizoma. Na verdade, o plantio da bananeira, nós levamos para o campo gemas. Então nós vamos ter a gema apical de crescimento, que está dentro do rizoma, e essas gemas laterais. Todas podem brotar. Se brotarem, cada planta, embora esteja dentro do mesmo rizoma, cada planta vai formar uma bananeira independente. Nós vamos colocar a muda e cobri-la até mais ou menos 5 centímetros de altura de terra. Agora faz a bacia, né? E mesmo o solo estando úmido, como vocês podem ter visto aqui, que choveu recentemente, sempre é interessante se colocar água, porque no preparo de cova às vezes vão ficar bolsões de ar e essa água, né, essa irrigação, ela vai assentar bem a terra. Plantio de mudas de laboratório. Então agora nós fazemos, né, abrimos uma pequena parte da cova, por favor, e colocamos aqui aqui um pouco menos, nessa altura, nós vamos colocar isso aqui, o colo da planta, no mesmo nível do solo. Daí aí tá bom. Tratos culturais. Desfolha. Após o plantio, aquelas mudas começam a se desenvolver, formando as folhas, formando o pseudocaule, e após mais ou menos 4 meses que ela já está desenvolvida, começam a surgir os primeiros brotos laterais, os rebentos, onde será selecionado o seguidor. Nesta fase, os primeiros cuidados devem ser a capina, né, a adubação em cobertura, e a desfolha. A desfolha seria a retirada dessas folhas mais velhas, cuja eficiência fotossintética é baixa. Essa técnica vai permitir com que esse desenvolvimento seja mais rápido, né, e evita, né, ter abrigos para pragas, facilitando inclusive o arejamento dessa planta. Elas são retiradas e colocadas, enleiradas no badanal, para que ocorra a reciclagem dos nutrientes. Desbaste. É uma das técnicas culturais da bananeira mais importantes. Evita que ocorra a formação de touceiras. Isso porque a bananeira vai emitindo brotos laterais. Os critérios para o desbaste geralmente são 2. Ou você opta pelo vigor, pelo tamanho, ou você opta pela posição, melhor posição. No caso aqui desse bananal, a opção é pela planta de maior vigor. É importante porque vai fazer com que o ciclo de produção, ou seja, a produção da planta mãe até a planta filho, seja menor. E os demais são eliminados. Para fazer a eliminação, é feito com uma ferramenta apropriada e que se vai cortando esses brotos, por favor. No caso aqui ele corta e tenta matar já a gema apical. Né? Esse seria o seguidor, o escolhido, e os demais são eliminados. Né?
Então aqui nós temos a planta mãe, que irá produzir, e a planta filha, que substituirá essa planta mãe. O próximo seguidor seria um rebento desta planta. Pode ocorrer, eventualmente, ainda dessas plantas que foram eliminadas, uma brotação. No caso, aí o produtor passa novamente eliminando essas novas brotações. Existe uma outra opção, ao invés de se usar o penado, né, para fazer o desbaste, usa-se uma ferramenta chamada doidinha, que nada mais é do que um cano vazado. Certo? Então, após ser feito o corte, né, do rebento, enfia-se bem no centro do corte feito, para que seja eliminado a gema apical de crescimento. Com isso, essa planta já não vai mais brotar. Essa técnica é pouco utilizada ultimamente, porque dá mais trabalho e, além do mais, você fere mais a planta e facilita até, inclusive, a penetração de pragas, como o moleque da bananeira. Adubação de produção. Durante toda a vida do bananal, nós fazemos a adubação de produção. E a bananeira é uma planta que tem uma característica bem especial. O bananal tem uma característica que ele se movimenta no terreno. Então a nutrição, o que é exigido pela planta, nós sempre vamos fornecendo na direção, na forma do rebento mais novo. Então nós vamos fazer uma adubação de cobertura, agora nós vamos demonstrar como que é feito, fornecendo um nutriente nessa direção. Então a adubação é feita de uma forma de meia-lua na direção do desenvolvimento da família. É utilizado em torno de 1 kg da fórmula por cova, só que é distribuída em 4 vezes. Então essa adubação é feita 250 gramas no mês de setembro, logo nas primeiras chuvas. A segunda é feita no mês de novembro, a terceira no mês de janeiro e a quarta no mês de março. Então nós estamos agora na terceira adubação, será feito mais uma ainda neste ano, no mês de março. A quantidade e os nutrientes a serem aplicados, eles devem ser feitos de acordo com a análise do solo, né? Porém, pela experiência que se tem, a bananeira é uma planta que ela extrai bastante potássio, né? E ela precisa também, né, de produzir massa vegetal e necessita também de quantidade razoável de nitrogênio. Geralmente, essa adubação de cobertura são fornecidas potássio e nitrogênio para a planta. Irrigação. Nós estamos aqui em Tietê, na fazenda Olho d'Água, clima da região é CWA, e esse bananal é irrigado. O sistema de irrigação adotado é o gotejamento, em que é constituído de uma mangueira que fica do lado do carreador, e a intervalos regulares, de acordo com o espaçamento adotado, saem as mangueiras gotejadoras. Os gotejadores nas mangueiras têm uma distância de meio metro. Esses gotejadores têm vazão de 5 litros por hora. Marcelo, nessa região, considerando que a bananeira vegeta o ano todo, qual a época em que você utiliza mais a irrigação? De abril a outubro. E considerando que ocorra alguma estiagem no verão, o que se faz aí? Sempre que precisa a gente está utilizando. Isso tem melhorado a produção na região? Bastante. Cuidados com o cacho. Com o objetivo de melhorar a qualidade do fruto, alguns cuidados devem ser feitos com os cachos de banana. A partir do momento em que todas as flores femininas já foram emitidas, né, que vão se tornar os frutos, a bananeira passa a emitir as flores masculinas, que são deiscentes. Quando atingir cerca de 20 centímetros após a última penca feminina, alguns cuidados devem ser feitos com os cachos. A primeira técnica deve ser feita eliminando seu coração, porque aqui pode ser um abrigo para pragas que poderão incidir sobre os frutos da bananeira. Marcelo vai demonstrar como é feito a eliminação do coração, o corte do coração, e este coração deve ser levado para fora do bananal, pois pode servir de abrigos para pragas.
O próximo passo seria a eliminação da última penca, porque nessa última penca, alguns frutos ela não tem um bom desenvolvimento e não tem um bom valor comercial. E a eliminação dessa penca fará com que as outras pencas se desenvolvam melhor. Nessa eliminação, sempre vai deixar 2 dedos. Se ocorrer alguma podridão e essa podridão caminhar, ela vai parar aqui, porque aqui ainda tem a circulação de seiva. Nós vamos fazer o despistilamento. Esse despistilamento deve ser feito quando eles estiverem mais secos, né, que não vão eliminar, exudar a seiva. E isso é feito com o objetivo de tirar um abrigo, né, que serve para as pragas e vai dar um aspecto melhor para os frutos. Feito o despistilamento, uma técnica que é muito importante, principalmente nessa região, na época de inverno, é a proteção do cacho com um material plástico que nós chamamos de saco. Então nós vamos fazer o ensaque. O material é plástico, perfurado e é aberto nas 2 pontas. E isso vai proteger o cacho da bananeira de ventos frios, atritos com as folhas, protege contra a formação de ninhos de pássaros, aranhas, né? E tem um certo controle com o trips da bananeira. Essa técnica é muito importante e melhora muito a qualidade da banana. Porém, ela não é muito utilizada porque aumenta o custo operacional do produtor. Como o cacho da bananeira, ele cresce e pode pesar até 40, 50 quilos, então uma das possibilidades que ocorre é o tombamento da bananeira, principalmente em solos com maior declividade. Para aproveitar o cacho, logo que ele foi formado, então nós tutoramos a bananeira, né, com uma vara, para que não ocorra o tombamento. Tem que ser colocado perto da roseta foliar, de uma forma que não crie uma força maior e que ele não raspe nos frutos. Ele deve ser colocado do lado do cacho. Tratamento fitossanitário. Moleque da bananeira ou broca da bananeira é um besouro de movimentos lentos e hábitos noturnos. A fêmea deposita os ovos no rizoma e suas larvas destroem os tecidos internos, prejudicando o desenvolvimento das plantas. O controle é feito com o uso de mudas sadias e o uso de iscas. As iscas são confeccionadas com parte do pseudocaule e os insetos são atraídos pela seiva. Trips da bananeira é um pequeno inseto e se abriga nas inflorescências da planta. O ataque ocorre nos frutos, causando manchas e prejudicando os aspectos do fruto. O controle é feito com pulverizações com inseticidas direcionadas aos frutos. Mal de cigatoca amarelo-negra é uma cercosporiose. São doenças que afetam as folhas das bananeiras e provocam a desfolha precoce, com isso prejudicando a produção. O controle é realizado por meio de pulverizações direcionadas às folhas mais novas. São utilizados os produtos óleo mineral emulsionável e fungicidas específicos. Pode ser realizada com atomizadores costais ou acoplado em tratores. Os atomizadores acoplados aos tratores atingem uma distância de cerca de 25 metros. Por essa razão, os talhões das bananeiras não devem ultrapassar 50 metros de largura. Em bananais mais extensos, a pulverização deve ser feita com aviões. Colheita e rebaixamento do pseudocaule. Nós estamos aqui na Fazenda Olho d'Água. Vou perguntar para o Marcelo qual o critério que ele usa para fazer a colheita. Em que ponto vocês colhem a banana? A gente colhe 3/4 ou de vez. Bem, agora então, Marcelo, eu pediria que você demonstrasse como é feita a colheita aqui nesta fazenda. Faz um pique na bananeira. É feito em 2 pessoas, né? Uma segura o cacho e o outro faz o corte do engaço. E depois é levado para a carreta. Como vocês viram, a colheita do cacho sempre é feita com fruto ainda no estado verde. Então ele tem que ser levado para a câmara de climatização para ser feito o amadurecimento forçado.
Terminada a colheita, os restos dessas plantas serão cortados e enleirados no bananal. Isso nós chamamos de rebaixamento do pseudocaule. Parte do pseudocaule da planta que produziu é mantida em pé para beneficiar o desenvolvimento da planta filha. Após uns 60 dias foi realizada a colheita, que o pseudocaule já está praticamente seco, ele pode ser rebaixado totalmente e enleirado com os restos da bananeira. E você pode notar no bananal sempre que a quantidade de matéria vegetal que é incorporado, que é retornado ao solo é muito grande. Cuidados pós-colheita. Nós vamos demonstrar agora as etapas após a colheita. Depois de preparado, feito o despiscilamento, será feito o despencamento e transportado para o tanque de lavagem. Precisa tomar muito cuidado porque tem bastante seiva, vai exudar seiva e isso pode manchar o fruto. Por isso que é feita a lavagem. Num tanque contém água e detergente. O Marcelo já está fazendo a separação, né, das pencas maiores e pencas menores no outro tanque. E agora sobra o eixo da inflorescência. O que é feito com esse eixo da inflorescência? Retorna ao bananal? Retorna ao bananal. O Júlio está fazendo os buquês, como as pencas são muito grandes, ele vai fazendo o buquê e vai fazendo o encaixotamento. São caixas plásticas e em cada caixa 16 quilos de fruta, né? Peso líquido da fruta. O cacho de banana é constituído pelo engaço, a partir da inserção das flores femininas, nós chamamos de eixo floral, ou raque, pelas flores femininas, né, que se transformaram nos frutos, e as flores masculinas que foram retiradas aqui, que estavam no coração. As flores femininas que se transformaram no cacho, né, elas são dispostas em pencas paralelas e elas se fundem com os pedicelos dos frutos na almofada. Então esta parte da penca da banana é chamada de almofada. Esta parte é o pedúnculo da flor e esta seria o ovário da flor, que se desenvolve por partenocapia. Essa é a constituição da penca de banana. Climatização. Tanto o armazenamento quanto a climatização da banana devem ser feitas em câmaras frigoríficas, com isolamento térmico das paredes, hermeticamente fechadas e com temperatura controlada. Durante esse processo, ocorrem várias transformações nos frutos, dentre eles a transformação do amido em açúcares. A temperatura ideal nessa câmara para o amadurecimento das bananas é em torno de 18 graus Celsius. Temperaturas acima de 22 graus causam problemas na conversão do amido em açúcares. As cascas ficam esverdeadas e a polpa com pouca firmeza. Temperaturas abaixo de 16 graus provocam um amadurecimento e coloração desuniformes. As câmaras devem ter também uma unidade de aplicação de produtos que liberem etileno. Recomenda-se, em média, 1 ml do produto comercial, que é o gerador de etileno, para cada metro cúbico de câmara, que deve ser aplicada em intervalos de 24 horas durante um período de 3 dias. A cada 12 horas após a aplicação do etileno, a câmara deve ser aberta para a renovação do ar, com o objetivo de aumentar o teor de oxigênio. E assim as bananas continuam respirando e completam o processo de maturação.